Fala pessoal, estamos aqui mais um Resenha de Mestre, um videocast do Mestrado Profissional da Baiana de Direito e do Grupo Transformações da Universidade Federal da Bahia. Estamos hoje com Lívia Losso, que é mestre em Direito Processual pela Universidade de São Paulo, graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná e advogada da União. E aí, bora resenhar? Lívia, muito obrigada por estar aqui com a gente, muito obrigada por ter topado conversar. Eu sei que você está aí dentro de um evento, né, participando de um evento, mas topou aqui essa conversa. Brigadão. Imagina, Gabi, eu nem vou falar professora Gabriela, Não, né? por favor, é Gabi, pelo amor de Deus. Obrigada, Gabi. Não, na verdade, foi uma alegria o seu convite. Não só a oportunidade da gente se rever, mas de contribuir com esse projeto. A Gabi sabe que eu tenho um carinho muito grande por ela. A gente se conhece há muitos anos, literalmente, né, Gabi? E é muito legal acompanhar essa trajetória. Acho que é muito gratificante ver o quanto você cresceu em vários sentidos e eu sou voos tão lindos. E é isso. Acho que como amiga e como a fã que eu sou sua, é muito legal. Muito obrigada, de verdade mesmo. Muito carinho que eu tenho por você. Eu te acompanhei quando você estava começando seu mestrado e hoje te encontrar aqui realmente é uma honra. Vamos começar falando do teu mestrado, assim. Como foi que tu pensou em escolher o tema do teu mestrado? Como foi que tu escolheu fazer o mestrado? Tu sempre soube que queria fazer desde a graduação, assim? Eu sempre tive como uma certeza na minha... não na trajetória, mas na minha vida profissional, que a parte acadêmica, a vida acadêmica faria parte dela. E, na realidade, acho que foi a maior certeza que eu tive. E, digamos, essa ideia, o sonho de fazer concurso posteriormente, ir para a advocacia pública, veio até posteriormente, eu sempre digo isso. Então, desde que eu estava na graduação, na verdade, eu já pensava em fazer um mestrado. Na realidade, já tinha feito monitorias, grupos de extensão, a própria competição de processo foi da primeira edição. Então, acho que eu fui construindo até esse currículo pensando em continuar na vida acadêmica posteriormente. Então, acho que sempre foi uma vontade e algo que fez parte dessa. E teu tema? Como foi tua escolha de tema? Foi difícil? Foi. Eu sou muito indecisa em escolhas de tema, na verdade. Especialmente quando a gente pensa em um tema para dissertação, tese, que vai te acompanhar por muitos anos, você bem sabe, né, Gabi? E em um dado momento, por mais que você goste daquele objeto, você, querendo ou não, se cansa um pouco. Então, é muito importante que seja algo que você tenha um interesse muito genuíno. Que não seja só, digamos, para cumprir aquele requisito. Então, é imprescindível que você tenha esse vínculo com o tema. E eu queria algum que conciliasse de alguma forma acho que 3 elementos principais. Talvez uma novidade, e é isso que existia no saneamento e organização do processo, ainda existe na realidade, especialmente com a redação que foi atribuída pelo CPC 2015. E a época, então, porque já faz uns anos, era ainda mais. Em segundo lugar, algum vínculo também com o tradicionalismo, e esse é um tema muito clássico, digamos assim. A gente tem um livro muito conhecido, que é o do Galeno Lastarnage, de 1953, e a gente acaba, quando estuda esse tema, tratando de outros muito clássicos, como nulidades, vícios processuais, fase decisória, enfim. Existem temas muito clássicos que acabam também sendo trazidos quando se estuda saneamento e organização do processo. E, em terceiro lugar, um tema que ainda assim fosse, de uma certa forma, inexplorado, que é o que acontece também. Então, nós temos algumas obras monográficas, mas não é um tema que tem tanta produção quanto alguns outros que a gente viu ao longo desses anos pós-CPC 2015. A gente viu momentos, né? Teve muito de negócios. Exato. Negócios acho que é o primeiro que a gente pensa, porque foi exatamente na época lá, CPC 2015. Pronto, negócios processuais. A gente teve muita produção. Medidas executivas atípicas, muitas também. Eu acho que tivemos fases, né? De temas mais fortes e depois alguns... E aí você foi para uma outra área, que é a área que a gente vai conversar um pouco hoje, que é saneamento e organização do processo. E dentro da tua dissertação, eu acho que um dos pontos centrais, assim, é que o saneamento e a organização, ele é um processo, mas ele é uma fase autônoma do procedimento. Eu queria que tu falasse um pouco disso pra gente, como foi essa tua construção. Claro. Então, como eu mencionei, a gente tem algumas obras, especialmente mais antigas, que tratam do tema, e muitas, inclusive, se utilizavam do termo, que até foi um pouco posterior, mas despacho saneador, depois menciona-se decisão saneadora, audiência de saneamento compartilhado.
Mas o fato é que não existia exatamente uma identificação do que constituía esse conglomerado, essa sequência de atos processuais. Então, a ideia que eu fui construindo, pelo menos nesse momento inicial da dissertação, uma das premissas dela, é de que, embora as classificações do que é uma fase processual, então a fase postulatória, fase instrutória, fase decisória, seja uma construção muito mais doutrinária, com a identificação desses elementos essenciais, desses conjuntos de atos processuais, a gente consegue identificar, fazer uma delimitação e um recorte do que é uma fase autônoma desse saneamento e organização do processo. E essa identificação é importante, especialmente para lançar luz a essa sequência de atos processuais e a relevância dela. Isso porque a gente está falando de uma fase que é exatamente aquela que se situa entre a postulatória e a que futuramente será uma instrução probatória. Então, o que eu digo é que a gente precisa de um momento para refletir a respeito do que foi aportado nesse momento da postulação mesmo e da primeira defesa, para verificar quais serão os caminhos a ser seguidos. Então, até digamos, inauguro a dissertação mencionando que tão importante quanto saber aonde se quer chegar é saber como chegar. E, ao meu ver, a fase de saneamento e organização do processo é exatamente esse momento que vai servir como uma bússola para, com os elementos que já existem, já foram aportados nos autos, naquela relação jurídico-processual, conseguir se traçar quais serão os rumos necessários a se seguir, o rito necessário para chegar à decisão de mérito, então, justa e efetiva. Então, a minha ideia, falando dessa fase autônoma, além da própria técnica de identificar quais são esses atos, a sequência deles e um momento em que há uma estabilidade processual, é trazer ressaltar essa relevância dessa sequência de atos processuais que a gente sabe que na prática acaba muitas vezes sendo desconsiderada ou realizada de uma forma muito automática e impensada. E digamos assim, essa fase autônoma, ela, se observada corretamente, ela vai acabar evitando nulidades no processo, vai evitar o acúmulo ali de questões preliminares em grau recursal, e aí eu acho que é por isso que no teu trabalho tu acabou desenvolvendo que o saneamento é um instrumento de política e administração judiciária. Eu queria que tu falasse um pouco para a gente sobre isso, da importância para se evitar determinados recursos, como funciona isso na tua dissertação? Eu vislumbro a fase de saneamento e organização do processo, e eu sempre falo esse nome comprido para a gente não abreviar, falar, o despacho saneador que a gente utiliza às vezes, decisão saneadora. Não, ela é de saneamento e organização. E, na realidade, Gabi, quando a gente vê as previsões lá do artigo 357 do CPC, a gente consegue perceber que a organização está até mais presente do que a própria função saneadora. Então, eu identifiquei algumas funções no meu trabalho. Uma delas é essa identificação e, eventualmente, correção de vícios processuais, caso ainda exista. Mas vários dos elementos ali do artigo 357 dizem respeito à própria organização do feito, que eu até acabo mencionando que fosse como se fosse uma atividade gerenciadora, uma função de gestão e gerenciamento do processo. Então, a ideia é analisar justamente para traçar essa rota que eu mencionei, e essa rota é constituída pelo quê? Pela distribuição do ônus da prova, pela identificação dos fatos que são controvertidos, que exigem que haja essa instrução probatória, pela identificação de quais serão os meios de prova que serão admitidos e quais provas ainda precisam ser produzidas. E isso faz com que o saneamento e organização do processo seja a melhor oportunidade para se chegar a uma sentença devidamente fundamentada. E por quê? Porque a gente vislumbra, isso é muito comum na prática, um saneamento que é realizado de uma forma inadequada para após, muitas vezes, a produção de alguma prova, às vezes, imagina, a produção de uma prova pericial, muitas vezes é complexa, custosa, se identificar que, por exemplo, não está presente algum dos elementos necessários para a decisão de mérito. Por exemplo, se identifica que uma das partes, na realidade, não detém legitimidade para figurar no polo dessa relação jurídico-processual. E isso poderia ser evitado. E veja, essa noção não diz respeito, essa noção dessa economia e dessa inteligência na forma de gerir o processo, não diz respeito só às partes, mas a toda a máquina judiciária que acaba sendo impactada por um processo que, ao fim e ao cabo, é inefetivo e que não atribui a solução àquela controvérsia como deveria. Então, essa foi a visão de gestão, de gerenciamento, que é o termo que eu até prefiro utilizar, falando, então, de case management, que é o termo que a doutrina estrangeira utiliza,
para frisar a relevância desse gerenciamento processual que é realizado nessa fase de saneamento e organização do processo. Entendi. E sobre, você até mencionou já, falando um pouco da estabilidade dessa decisão. A gente não, eu acho que seria bom, não sei se você pode fazer para a gente uma diferenciação sobre como é essa estabilidade, porque é uma coisa, não é uma coisa julgada, mas o que é essa estabilidade dessa decisão? Então, esse foi um dos temas, na realidade, quando eu comecei a escrever, quando eu cheguei nele, eu pensei, meu Deus, cheguei nessa parte, é muito difícil, vou ter que pesquisar a fundo. Mas obviamente, um dos temas que eu analisei foi justamente a estabilidade que recai sobre a decisão de saneamento e organização do processo. Isso porque o próprio artigo 357, que teve uma contribuição muito importante do professor Fred Didier, ele menciona isso em palestras e eventos, enfim, prevê expressamente que existe uma estabilidade ao mencionar que após o prazo do pedido de ajustes e esclarecimentos, que é um prazo que as partes têm para fazer uma solicitação para que o magistrado faça determinados ajustes, ou mesmo, como o próprio nome diz, esclareça determinados aspectos da decisão, ela se torna estável. Então, ao mencionar que se torna estável, nós precisamos assumir que existe alguma estabilidade que recai sobre esse pronunciamento decisório. A gente podia falar de níveis de estabilidade. Exatamente. Não acredito que seja, obviamente, e quando falo em coisa julgada, eu estou pensando em coisa julgada material. Que nós não estamos falando de decisão de mérito, muito embora, obviamente, seja possível a prolação de uma decisão interlocutória de mérito, mas não sendo uma análise meritória, não haverá coisa julgada material. Mas, obviamente, o fenômeno preclusivo acontece. Isso porque há essa menção à estabilidade. Porque se há essa menção a uma estabilidade, obviamente, no artigo 357, obviamente, haverá um momento em que essas questões não estão estáveis e, a partir de um momento, elas estarão consolidadas. Então, o meu objeto de pesquisa foi delimitar qual seria o grau, digamos assim, de estabilidade e se ele recai da mesma forma sobre todos os capítulos decisórios. E é nesse momento que a teoria dos capítulos da sentença, e até o professor Cândido Rangel de Dinamarca utiliza capítulos da sentença, mas até conversando com ele, até fui fazer essa autorização dessa interpretação. Falei, professor, capítulos das sentenças, dá pra gente dizer hoje que você precisa de 2015 são capítulos das decisões? E sim, isso é o que está na nova edição do livro dele. E, de fato, essa teoria foi muito importante para compreender essa estabilidade, porque a minha conclusão é de que cada um desses capítulos decisórios possuirá uma estabilidade diferente a depender da matéria a respeito da qual se está sendo tratado. Então, quando há, por exemplo, um capítulo decisório atinente aos elementos essenciais para que haja a prolação da decisão de mérito, haverá uma estabilidade mais acentuada, sendo vedado que o magistrado examine novamente aquela mesma questão a respeito da qual já se pronunciou. No entanto, quando falamos, por exemplo, da admissão de meios de prova, uma prova que anteriormente havia sido indeferida pode se mostrar futuramente como necessária. Então, não há necessidade de incidir o fenômeno preclusivo de uma forma tão rígida. E isso faz com que, de uma forma ou de outra, nós tenhamos estabilidades, mas eu prefiro dizer preclusão como uma categoria geral de estabilidades, que incide de uma forma diferente a depender seriam graus. do teor. Exatamente. Graus a depender do capítulo. Graus de estabilidade a depender do capítulo decisório. Exatamente. Entendi. E já que você falou agora um pouco do professor Dinamarca, eu queria saber, assim, você teve a oportunidade, e a gente sabe quem é o professor Dinamarca, então, assim, como foi debater com ele? Eu acho que a gente falou tanto de capítulos decisórios, e falando em capítulos, eu acho que esse foi um capítulo da minha trajetória acadêmica muito importante, porque, obviamente, conhecendo a produção do professor Cândido desde a graduação, eu nunca havia imaginado que eu acabaria sendo efetivamente orientada por ele. E orientada no sentido de efetivamente entregar em mãos o meu trabalho para ele, dele ler o meu trabalho, então... Deixa eu fazer uma pergunta só porque tu falou dessa orientação. Como foi chegar a ser orientada por ele? Como foi esse processo? Então, acho que foi realmente um processo, porque eu não fiz a minha graduação no Largo São Francisco, eu tive proximidade com a Sanfran, né, a Escola de Processo Paulista posteriormente à graduação. Fiz uma matéria como aluno especial, então tive essa aproximação de vários professores que, inclusive, também já foram orientados por ele.
e construir, digamos assim, esse caminho, digamos assim, durante esse período. Posteriormente, quando eu realizei o processo seletivo da USP e vi que havia vagas com ele, é que eu resolvi me inscrever com ele. Posteriormente, entreguei o projeto, enfim, tive a felicidade de ter sido aprovada. E eu acho que foi uma experiência muito gratificante. Então, eu acredito que eu tenha sido possivelmente uma das últimas orientandas dele. Atualmente, não, pelo menos nesse momento, não está admitindo novos pesquisadores no mestrado, doutorado. Então, eu acho que foi uma experiência, Gabi, de muitas maneiras bem surreal, pela experiência dele, não só pelo conhecimento técnico, mas por ser, acredito hoje, o maior processualista ainda vivo. Então, sim, o maior processualista que temos entre nós. E ter ainda o meu trabalho escrito, o trabalho que eu escrevi, analisado por ele, eu acho que foi uma experiência muito enriquecedora. Eu acho que a palavra é essa. Eu tive a oportunidade também de conversar com ele sobre a trajetória profissional, acadêmica dele. Então, ele é uma pessoa também muito agradável, muito, enfim, muito querida. Então, ai, que bom. Foi uma experiência muito boa. E nesse período que tu estava escrevendo teu mestrado, né, cursando as disciplinas e escrevendo teu mestrado, tu também estava estudando para concurso, né? Como foi conciliar esses dois momentos na tua vida? Foi, eu acho que um pouco desafiador quanto ao tempo, né? A gestão do nosso tempo e das nossas capacidades mentais. Porque eu até dizia que é como se estivesse exercitando dois músculos diferentes. Porque o estudo para concursos públicos, em geral, ele é muito mais horizontal em termos de extensão. Então, você precisa ser um generalista, basicamente, em todas as matérias. Então, várias delas, inclusive, que eu havia visto durante a graduação, mas que eu não tinha tido contato, como direito financeiro, ambiental, urbanístico, enfim. Algumas matérias, especialmente direito público, que na minha área, né, na advocacia pública, eram cobradas com mais intensidade. Eu precisei me aprofundar. E precisei, pelo menos, ter um contato maior. Enquanto outras, como, por exemplo, direito processual civil, o meu conhecimento já era muito mais verticalizado do que o necessário. E, ao mesmo tempo, Gabi, também era necessário, nessa área, ter um pouco de humildade e perceber que ainda assim era necessário estudá-la, pelo menos quanto a outros aspectos. Então, muito embora eu pudesse me considerar uma especialista, ou enfim, conhecedora de direito processual civil, ainda assim era necessário estar atualizada quanto à jurisprudência da STJ, quanto a eventuais leis que eu não estudava tanto, porque não eram objeto do meu estudo. Então, é necessário compatibilizar um pouco desses dois aspectos. A profundidade, que obviamente a pesquisa acadêmica exige, que é muito diferente do estudo que é realizado para concursos. Tu acha que te ajudou de alguma forma? Uma coisa ajudou a outra? Acho que sim, com certeza, não só o estudo em si, o conhecimento, a base, enfim, essa racionalidade, mas especialmente, eu acredito, a disciplina. Querendo ou não, a vida acadêmica exige da gente, né, Gabi? Alguma espécie de organização, de disciplina. Quando a gente tá cansado e precisa escrever, quando tem um prazo, a gente fica nervoso. E eu acho que esse método de trabalho, essa disciplina, são muito presentes em ambos. Obviamente, além do próprio conteúdo em si, esse hábito do estudo e essa disciplina acho que são os principais aspectos. E pra gente, academicamente em especial, eu acho que foi ainda mais importante porque, e é isso especialmente no momento da prova oral, enfim, porque a gente, né, Gabi, a gente se expõe muito. Sim. E isso faz com que, nesses momentos de tensão, porque a prova acaba sendo isso, seja lá a prova objetiva, seja a prova discursiva, especialmente a oral, que você precisa se expressar na frente de uma banca, com os examinadores, para aquela prova que é a prova da sua vida, ter tido essas experiências pretéritas ajudam muito no emocional. Nossa. Então, você ganha essa envergadura um pouco, digamos, emocional também. E hoje tu dá aula tanto para cursinho preparatório como em pós-graduação, né? E esse ensino, tu também faz uma diferença para se preparar para essas aulas de uma forma diferente? São completamente diferentes? Como é essa tua preparação? Eu acho que não são completamente diferentes. Elas também têm muitos pontos em comum. Obviamente, o principal deles é a exigência dessa didática. Enfim, acaba sendo muito parecido. Mas, obviamente, nas aulas, em cursos de especialização, pós-graduação,
existe esse aprofundamento, essa verticalização maior. Então, eu sei que vou acabar tratando dos autores em especial, eventualmente algumas divergências doutrinárias em minúcias. Então, a gente acaba trazendo esse arcabouço mais robusto. Enquanto que nessas aulas para os cursos preparatórios para concurso, é necessário que exista essa verticalidade muito maior. Então, por exemplo, uma matéria que eu tenho dado de tutelas provisórias. Então, obviamente, eu acabo trabalhando em pós-graduações, acabo trabalhando com uma verticalização muito maior, todas as teorias que envolvem os principais autores, trata muito de cognição, obviamente, e enquanto que nas aulas para cursos preparatórios, eu vou falar também, obviamente, de tutela provisória, que é um assunto que é muito cobrado, mas eu vou falar muito mais das próprias previsões legais, do que tem sido o principal objeto de cobrança, dar um enfoque muito maior para a jurisprudência recente, que é um tema muito importante. Então, acho que elas se complementam. E eu gosto muito de ambas, e acho que é só uma abordagem diferente mesmo, que acaba sendo feita em razão da necessidade do que exige essa atuação. E na tua atuação como advogada da União, assim, e ter estudado, ter tido essa profundidade do mestrado, te ajudou para lidar com algumas questões práticas? Sim, com certeza. Na realidade, em primeiro lugar, a construção desse currículo foi imprescindível para poder atuar onde eu atuo hoje, que é uma secretaria específica, na qual, para você ter a sua lotação fixada lá, ou seja, para trabalhar lá, você precisa passar por uma análise curricular. Então, foi imprescindível, na realidade, ter feito essa construção. E isso é muito curioso, Gabi, porque, obviamente, quando eu estava lá pensando em fazer um mestrado, nem pensava em fazer concurso, nunca imaginava que isso ia ser tão útil e que teria essa repercussão advocacia futuramente. E, na realidade, esse caminho foi pavimentado antes mesmo de eu saber que eu estava seguindo por ele. Então, eu acho que é isso que acaba tornando, às vezes, um pouco irônico, um pouco poético também, tudo isso que acaba acontecendo na minha vida. Mas na atuação prática, com certeza. Eu trabalhei durante um ano especificamente só com processos estruturais no STF, em que a gente fazia basicamente diversos saneamentos, porque são muitas questões de fato que acabam sendo trazidas, muitas vezes de forma superveniente. Enfim, a gente sabe que existe toda a flexibilidade inerente aos processos estruturais. Então, eu tive a oportunidade de participar de algumas audiências de contextualização, em que, obviamente, a gente não está falando de um saneamento e organização do processo de uma forma estrita, mas há um gerenciamento do processo. É como se fosse um ato prévio a depois termos o processo de saneamento e... Exato, mas são sucessivas audiências de contextualização, porque há vários pronunciamentos decisórios a respeito de diferentes temas nesses processos, esses litígios e processos complexos. Então, há diversos momentos em que é necessário chamar essa audiência, e ela é realizada com todos os atores envolvidos para identificar todos os fatos que, muitas vezes, Gabi, as minúcias técnicas são muito complexas. Então, a gente tinha, por exemplo, reuniões com pastas específicas, então, e alguém do Ministério da Justiça só para explicar um determinado aspecto quanto ao combate de incêndios em uma localidade. E isso nós, advogados, também nem sequer temos o conhecimento para explicar. E a gente precisa falar em termos comuns. Então, essa audiência de contextualização, e esse é o termo até que a professora Trícia Navarro utiliza, e que acaba sendo muito feliz, tem como objetivo justamente deixar todo mundo na mesma página e contextualizar todo o conflito, para que todos possam basicamente falar a mesma língua, entender o conflito e as formas de solucionar aquelas questões, e solucionar de uma forma duradoura. Então, nesse momento, eu considero que foi imprescindível. E também agora eu atuo apenas nas ações de controle difuso de constitucionalidade, mas ainda assim essa visão prospectiva acaba sempre se fazendo necessária. Eu acho que o saneamento e organização do processo, a gente tem uma visão que ela é voltada para trás, uma visão do passado, de corrigir esses eventuais vícios, mas é muito mais uma visão prospectiva, de olhar para frente e verificar como nós queremos solucionar aquele determinado conflito. E isso se faz presente, basicamente, em qualquer processo jurisdicional. Eu tenho uma última pergunta para te fazer, que é a seguinte: quais são os maiores erros dos juízes no saneamento? Eu acredito que seja, em primeiro lugar, menosprezar a importância desse momento do processo, dessa fase. É por isso que eu falo dessa fase, porque há uma sequência de atos. Então, nós temos, após a fase postulatória, um
um momento após, eventualmente, a reconvenção, caso haja, impugnação à contestação, mas a prolação da decisão da decisão de saneamento e organização do processo, quando não realizada de forma consensual ou por audiência, que também é uma das possibilidades, mas partindo do pressuposto de que nós temos uma decisão escrita, há possibilidade de pedido de ajustes e esclarecimentos, há uma nova decisão que provavelmente integrará aquela decisão anteriormente proferida, e no trabalho também sustenta a possibilidade de haver pedidos de ajustes e esclarecimentos suplementares, ou seja, novamente feitos para esclarecer a outra decisão que foi proferida, e isso faz com que haja um encadeamento de atos processuais. Daí se falar desta fase. E eu acredito que muitas vezes, na prática, os magistrados, em especial, menosprezam. Então, a gente já viu muitas vezes aquele despacho padrão de considera-se controvertidos os fatos alegados e impugnados, defira-se as provas produzidas, quer dizer, é uma decisão que nada decide. Porque não analisa com a cognição necessária e com a profundidade necessária o que efetivamente foi alegado pelas partes. E as consequências desse menosprezo advirão lá no futuro, quando for o momento de decidir a respeito do feito e se verificar que ele não foi adequadamente instruído, que havia alguma nulidade processual, que existia, e eu também trabalho muito os negócios jurídicos processuais ao longo da dissertação, que havia algum negócio jurídico processual, eventualmente, cuja validade não foi analisada, enfim, alguma outra questão que passou despercebida, que não foi analisada no momento que deveria. Então, acredito que esse seja o principal erro. E, para a gente também dividir um pouco a culpa, né, Gabi? Também os advogados devem saber que podem se valer dos pedidos de ajustes e esclarecimentos, podem solicitar audiência para a realização de saneamento compartilhado. Então, o que eu escrevo também ao longo de toda a dissertação é que todos os sujeitos processuais possuem essa prerrogativa de gerenciar o feito, e especialmente as partes, porque são elas as principais interessadas, são elas as principais detentoras do conhecimento a respeito dos fatos e do que elas querem com aquele processo. Então, também elas, em seus atos de liberalidade, seja a petição inicial, que é um ato, digamos, mais comum, a gente vai romper a inércia da jurisdição, ou seja, mesmo celebrando um negócio jurídico processual, pedindo a realização de uma audiência compartilhada, também está gerenciando o processo. Então, a gente precisa aqui distribuir a responsabilidade entre todos esses sujeitos processuais numa condução inteligente e ativa do feito. Maravilhoso. Então, você acabou fazendo uma crítica não só aos juízes, mas também a todos que atuam no processo. A gente tem que fazer uma divisão aqui das responsabilidades. Essa foi a ideia também, chamar a atenção não de só... todo mundo. Exatamente. Para a importância desse momento do processo. Muito obrigada, Lívia. Obrigada de verdade. Imagina, Gabi. Obrigada a você. Foi maravilhoso. E eu fiquei muito feliz de poder contribuir. Espero que ao menos um pouquinho para esse projeto seu tão lindo. Com certeza, foi massa. Terminamos a gravação oficial, mas claro que eu não podia deixar de pedir a Lívia para contar alguma história do professor Dinamarco. Então vamos a ela. A Gabi me pediu alguma história, né, Gabi? Das nossas vidas, enfim. Eu acho que não é nem a história acadêmica, digamos assim, mais engraçada, acho que é um dos momentos mais peculiares, pelo menos dos que eu já vivi até hoje, que foi uma situação na qual eu fui até a casa do professor Cândido Dinamarco para uma reunião com ele. E isso por si só, para mim, já parecia absolutamente irreal. Surreal. É surreal. E, enfim, o que aconteceu foi que eu ia fazer uma reunião de orientação com o professor Cândido no escritório dele, porque o professor Cândido... Tinham muitas reuniões de orientação, ou não? Não, mas algumas a gente fez em momentos mais críticos. Então, tá. antes da entrega para qualificação, antes do depósito, enfim, alguns momentos mais específicos. Eu, obviamente, enviava o trabalho para ele, mas ele gostava muito, ele ainda gosta muito de receber os trabalhos por escrito. Entendi. Então, esses momentos em especial, eu fazia questão de imprimir, levar. Aí tu imprimiu bem humilde teu trabalho. Imprimir. Achei lá, inclusive, pedi pra imprimir num shopping em São Paulo. Quando eu fui ver, o shopping era super longe, parecia uma ratinha do campo na cidade grande. Fui lá catar a minha cópia lá do outro lado da cidade. Enfim, marquei a reunião com ele. Já estava em São Paulo, foi concomitante ao estudo para concurso. Eu estava em São Paulo para fazer um curso para prova oral já, da AGU. E resolvi aproveitar que eu estava lá, porque eu não residia em São Paulo, para fazer essa reunião de orientação. Então, agendei a reunião e no dia dela,
já estava nervosa lá, já tinha dormido mal até pra reunião, porque tava lá na reta final do trabalho. Olho piscando. Junto com o estudo para concurso, enfim. E, inclusive, naquela oportunidade, eu tinha que dizer ao professor Cândido que eu ia, assim, entregar no prazo, que estava tudo certo, mas que eu precisava fazer a minha prova oral antes, então foi... Já ia fazer um pedido. Isso, já estava um pouco receosa ali com a reação. E me ligou a secretária e disse, olha, o professor Cândido não vem pro escritório hoje, ele não vai dar pra fazer a reunião aqui. E eu achei já que ele iria desmarcar, né, e precisava muito conversar com ele. Ela disse, mas ele comentou que se você quiser, a gente pode fazer a reunião na casa dele. E eu, obviamente, aceitei, né, nunca imaginei, como eu brinquei com a Gabi, não tinha nem roupa pra ir, né, Gabi? Na casa de Jorge Navarro. E... obviamente aceitei, fui lá com o meu lookzinho, arrumadinha. Trabalhinho impresso. Humilde, com o meu trabalhinho impresso. Cheguei antes, cheguei até meia hora antes, fiquei lá esperando dar o horário, porque eu meio de me atrasar, né? Mas cheguei também lá, não queria chegar muito cedo. Então, tinha que ser educado. Aí, chegou o horário, entrei no prédio maravilhoso, enfim. Fui até o apartamento do professor Cândido. Chequei 1000 vezes se estava certo o meu endereço, né, em São Paulo. Subi, e o professor Cândido me recebeu no apartamento dele, lá na porta já. Eu nunca imaginei, obviamente, essa situação. Me conduziu até a sala de visitas dele, muito gentil. Eu sempre levava pro professor Cândido os chocolatinhos. Tem alguns detalhes do professor Cândido. O primeiro é que ele é uma figura. Ele gosta de contar histórias, ele gosta de conversar. E ele gosta bastante de comer também. Eu perguntava pra secretária se eu podia levar alguma coisa, se ele tinha alguma restrição, porque também ele já tinha uma certa idade. E ela falou que não tinha restrição, que ele gostava muito de doce, então eu sempre levava. E ele sempre dizia que não precisava. Pra dar uma acalmada. Né? Obviamente, né? Dar uma adoçada ali no momento. E ele sempre dizia que não precisava, mas ele sempre abria e comia na mesma hora. Então, eu sempre achei uma ótima ideia levar. E entreguei ali o docinho pra ele. Ele, comendo docinho, pegou meu trabalho e começou a passar a caneta lá, todo sumário, dar aquela lida panorâmica, né, que vai virando. E eu na frente de Cândido Jorge Navarro, esperando ele analisar o meu trabalho. Ele falava também, fazia algumas ponderações. Isso aqui eu já conversei com o Lidman, isso aqui. Então, enfim, super algumas tranquilo. coisas assim, históricas, exatamente. E ele, com o tempo, aquele tempo em silêncio, alguns minutos, e eu tenso, ele olhou pra mim e falou, não, tá bom, tá muito bom mesmo. E eu dei uma relaxada, e ele é muito piadista, então ele olhou pra mim e falou, você tava com medo que eu dissesse que tá uma porcaria, né? Aí eu falei, sim, tá, obviamente. E, enfim, conversei com ele. Sobre o trabalho, mas também sobre outros temas. Aproveitei, já que estava lá, perguntei da vida profissional dele. O professor Cândido foi promotor, desembargador, hoje advogado, então perguntei de suas várias profissões, da trajetória acadêmica. Ele gosta, já aproveitei que estava lá, bati um papo. E o professor falou, vamos até o escritório, que ele queria me dar um livro, então ele queria que eu escolhesse o livro, me levou até o escritório dele, eu escolhi instrumentalidade, que eu acho que é o mais icônico. Eu falei, gente, se eu quero ter um autógrafo do professor Cândido, vai ser na instrumentalidade do processo. E já que tava lá, ele falou assim, vou te mostrar o Candão. Como eu falei, ele é muito piadista, então ele já fala desse jeito, assim, pra, né, causar um estranhamento. Aí ele me contou a história, o Candão, porque eu tinha, aí começa a história dele. Eu tinha um amigo que ele era um artista, assim, ele era muito bom, ele era do direito, mas ele fazia, enfim, esculturas, etc. Em um evento, ele tirou um monte de foto minha. Achei meio estranho, tirou umas fotos minhas. E, passado uns meses, ele me deu de presente um busto. Um busto que é uma peça inteira, só que ele talhou de madeira. Não me lembro, e pior que eu não me lembro, Gabi, qual era o nome do amigo, porque eu fiquei curiosíssima. Só sei que o professor Cândido tem um busto de madeira do tamanho real dele, que foi dado de presente, que fica no escritório dele, e que na família eles chamam de Candão. Então, lá um tem apelido carinhoso. Um apelido carinhoso, então eles chamam ali o busto, tem a vida própria dele, é o Candão. E ele, obviamente, como tá isso dando risada, porque, como eu falei, ele é piadista, é desse jeito. E não é normal a gente ter um busto em casa, não é uma coisa comum. Eu teria, Gabi. Mas assim, foi presente, né? Veja bem, imagina a pessoa que te deu o seu presente, quanto tempo ela fazer, né?
Mas realmente, nada comum. E isso foi mais perto ali do horário de ir embora, que também não queria tomar tanto tempo dele. Mentira, tu queria. Não, eu tomei. Mas tinha dado lá umas 2, 3 horas. Falei, meu Deus, tem que deixar, né? Fazer as coisas dele também. Imagina se fosse me cobrar os honorários, quanto teria dado essa minha visita. Aí, ele falou, não, e antes de ir embora, deixa eu te mostrar. Aí também, de novo, estranho, né? Porque ele gosta, fala assim, pra tirar onda. Pra tirar, isso, tirar um sarro. Falou, deixa eu te mostrar pra você conhecer o meu quarto de brinquedos. Também achei exótico, né? Pra dizer o mínimo, é estranho. E aí e não foi assim, vou lá, você falou assim, vá lá, só empurrar essa porta. E eu, né, já achei estranho. Tímida. Falei assim, empurra essa porta. Uma porta pequena, do lado do escritório, detalhe, né? Então tinha o escritório do lado da porta. Porque eu empurrei a porta, veio um gelado, assim. Eu olho o tamanho de um closet, é a adega dele. Do chão ao teto de rótulos de vinho. E eu ainda perguntei, professor, o senhor bebe o que tem? Ele, não, bebe. Falei, o senhor sabe tudo que tem aqui? Ele falou, sei todos os rótulos que estão aí. E ali eu conheci o quarto de brinquedos do professor Cândido, que ele vai lá, escolhe o rótulozinho dele, toma o vinhozinho dele. Ele gosta muito de vinho. Também, a gente sabe, né, Gabi, no processo civil tem a história que o professor Humberto gosta bastante também, tanto que fizeram já o evento como rótulo dele, não fizeram? Num vinho mesmo, tinha o rótulo dele. E então eu conheci ali o Candão e o quarto de brinquedos do professor Dinamarca. Exato. Eu amei. Coisa que eu nunca imaginei viver na vida. Não, imagina ser orientada por ele e ainda mas conhecer um pouco da intimidade do professor Dinamarca. Com certeza. E pior, Gabi, você acredita que ainda assim, eu sempre fui tensa, etc, nas reuniões, porque sempre tive esse temor, né, ao mesmo tempo que é um ícone, era o meu editor, mas é um ícone. Não tem uma foto com ele. Tu tem que pedir. Eu tenho. Não. Tem que pedir. Tem que ir lá de São Paulo só pedir. Tem que ir lá pedir. E pior, se eu soubesse, hoje eu tinha pedido tirado uma foto com o Candão também. Com o Candão, é isso que eu ia dizer. Tem que tirar dentro do quarto de brinquedo com o Candão e com o Dinamarca. Exatamente. Maravilhoso. Isso é incrível. Muito obrigada por ter dividido essa história com a gente. Imagina. Professor Cândido do Senhor V, não fique bravo comigo. Não, ele não vai. Com muito carinho. Um beijo, pessoal. Até a próxima.